Nina Bentin, mas todo mundo me conhece por Lola Bentin. Eu sou casada, tenho 4 filhos, 7 netos, sou formada em Direito, mas hoje eu exerço a profissão de artesã e personal organizer. E até o personal organizer eu comecei por uma dificuldade que eu estava passando e achei bem bacana. E essa semana agora eu terminei um curso, um seminário de personal organizer com a Paula Furlan, lá de Florianópolis, Luxo Prime, e também... Oi, Alemoa! Oi, querida! Bom te ver por aí! Então, e aí eu tive a ideia de mexer com o luto, né? Fazer o personal organizer também na parte do luto. Mas isso vai ser uma outra live que eu vou passar para vocês. Doutor Felipe, já está por aí, doutor Felipe? E eu sou meio metida, gente, vocês não liguem, não. Isso, doutor Felipe, entrou. Quero te convidar, vamos lá. Conseguiu, doutor Felipe? Consegui, tudo bem? Como é que estamos? Legal. Oh, mais uma vitória, já sei fazer começar uma live. Olha só que bacana. Aí, ó, já tá que tá, Eu hein? já não sou só artesã, agora já posso ir para as mídias digitais. Bom. E aí, doutor Felipe, Muito como é que bom, você muito está? Como bom. é que passou a semana? Como é que tá os comidas Tudo, aí? tudo bem. Então vamos se apresentar para Estamos todo aí mundo na, aqui. Hoje nós vamos bombar na nossa na live. luta. Vamos, vamos. Se nós ficar só nós Então, dois, eles dormem. Se eles cansarem de nós, ficamos só nós. Tem a Patrícia aí. Mas eles não vão cansar, isso aham, a gente for. acho que, Vamos lá, acho que a então. Patrícia já entrou ali também. Não sei como é que faz para ela entrar ali. Para ela entrar ali, acho que ela vai solicitar a entrada ali. Como é que funciona aí? Tu que é Então, coordenadora Patrícia, aí. dá uma mãozinha para nós aí, Patrícia. Ó, vamos lá. Tá, doutor Felipe, quem sabe você vai falando também um pouquinho, que daí depois eu peço para a Patrícia entrar, e se for só de dois, aí eu retiro um pouquinho e a Patrícia fala. Pode ser? Eu acho que ela pode entrar também, né? Pode, Patrícia? Bom, Ajuda nós aí, Patrícia. só aceitar a Lola, tá escrito ali. Ah, então beleza. Será? Não. Ah, não. Opa, Ei, entrou! Agora sim. Agora sim, que boa felicidade. noite. Boa noite. Boa Desculpa, noite, mas é boa que assim, noite. olha, é novidade para mim. E o doutor Felipe chegou na última hora e falou assim: não, você convida na live. Aí eu falei, como eu não Aí, gosto ó. das coisas, olha Ele aí. quis, ele quis se livrar, né? Ele quis se livrar, né? Jogou para você. Sim! Olha, Deixei, viu, né? deixei a responsabilidade. Só para me É, testar, mas eu, Então, graças a Deus, consegui. Oi, Patrícia, tu pode se apresentar para a gente? Patrícia, prazer estar aqui com a gente. O Felipe me passou teu nome, achei muito bacana, muito prazer em te conhecer. E eu acho que todo mundo vai gostar, porque a gente pretende fazer o melhor para todos, para todo mundo, né? Vamos lá, exatamente. Patrícia. eu. Pode falar, Boa doutor. noite boa noite a todos aí que estão nos assistindo, né? E a ideia dessa live que surgiu até de forma relâmpago, conforme a gente apareceu até ali hoje à tarde no convite, né? A gente conversar sobre superação, né, sobre pensamentos, sobre energias, porque é uma coisa que eu tenho visto muito aí nos nossos pacientes, principalmente nessa época de Covid, nesse ano, nesse todo esse período que a gente está vivendo, a forma como que cada pessoa tem visto a doença, né? E como que essas energias, né? Não adianta a gente falar só de medicamentos, só de vacinas, só de tratamentos, mas eu quero hoje abordar uma parte mais, assim, emoção, né? Razão, emoção, como que as pessoas se portam quando
tem um diagnóstico de Covid, eu já fiz até, às vezes, alguma live, alguma informação, passei para as pessoas de como se portar, de como encarar a doença, né? E visto isso do ponto de vista mais emocional e razão. E como vocês têm uma história de vida, cada uma de vocês tem uma história muito bonita de superação, né? De energias positivas, eu acho que nós três trocando uma ideia, a gente vai poder deixar aqui no Instagram uma informação de uma visão diferente, talvez, de como levar, talvez, né, para frente, diante de um diagnóstico de uma doença mais séria, né, na família, ou nos filhos, ou na gente mesmo. Como a gente encarar isso de frente, principalmente com relação às energias positivas, o poder de um toque, o poder de uma energia positiva que vem até de longe, né, conforme a gente teve familiares já internados. Essa semana recente eu até comentei com a Lola, né, sobre como essa energia traz benefícios no tratamento. Então eu vou deixar agora vocês se apresentarem e falarem um pouquinho da história de vocês, e aí a gente vai conversando e trocando uma ideia bem legal aí sobre esse tema. Pode falar, Patrícia, conta um pouco aí da tua história, como que... tá bom? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Obrigada. Eu, né, agradeço muito o convite. Já estou aí tentando o Dr. Felipe faz algum tempo, né, para trazer ele também para uma live minha, por conta desse tema, né? De quanta coisa a gente vê hoje, de um ano para cá, dizer assim, quanto abala, né? Não somente o Covid, como disse o doutor, mas também diversos diagnósticos, sejam da própria pessoa, de filhos, de familiares, né? Então, desde o ano passado, em volta a tantas notícias ruins, eu trabalho há 12 anos no hospital, né? E a gente vê o quanto foi desgastante, quanto ainda está sendo muito desgastante para os profissionais, para todos que cercam, familiares. E aí, o que eu fiz? Eu pensei, bom, em meio a tanta coisa difícil, você precisa buscar algo que te refaça, que te anime, e onde eu busquei essa formação de inteligência emocional. Claro que a minha bagagem, como diz o Dr. Felipe, a minha história de superação e de fé, que eu falo muito aí para quem já me acompanha, para quem assiste as minhas lives, meu treinamento, hoje focado muito para as mães, mulheres e mães, né? Nessa coisa de se cuidar, de olhar para si, buscar esse equilíbrio emocional para que aí sim a gente tenha sabedoria e equilíbrio para educar sim os nossos filhos, né? Não somente diante a dificuldade, porque a educação infantil num todo, ela exige um desafio muito grande, ela é desafiadora e precisa-se de um olhar especial para que essas crianças, talvez lá no futuro, não passem como nós, né, por esse enfrentamento de reencontrar-se, de buscar esse equilíbrio emocional. E busquei essa formação, hoje estou realizada, estou aí muito empenhada nesse meu novo projeto, né, que é de auxiliar essas mães, fazer esse treinamento, mentoria, processo de coaching com essas mães, para que elas sintam-se seguras e que possam levar aos seus filhos uma segurança. Falando em filho, né, como disse o doutor Felipe, a rotina é depois das 8h30. Então ele vai querer dar um oi. Esse é meu segundo milagrinho, Vicente. Olha aí. Oi, Vicente superou aí um derrame cerebral, né? O doutor Leonard conhece muito bem a história dele. E tá aqui, ó. Hoje um milagre, uma vida, uma obra de Deus, eu sempre falo, né? Uma criança que não tinha perspectiva de falar, de andar. Tá tudo aqui bem? a nossa alegria. Manda beijo pros tios, diz eu vou dormir. Ó, Aí, ó. Um beijo. O meu papai. Meu primeiro milagre é João Vitor, hoje está com 14 anos, né? E aí ele passou por um transplante hepático. E aí foi a primeira superação, foram experiências de fé
que dá aí mais uma live, até recentemente está lá no meu canal, para quem quiser assistir. Eu falo um pouquinho das duas histórias, também convidada por uma profissional do coaching, de superação. Muito bacana aquele, né, aquele conteúdo que a gente deixou aí. Até quero te pedir, Lola, né, se possível, ali no final vai pedir a opção de salvar, deixa salvo, porque eu acho que é conteúdo assim, que, como o Dr. Felipe falou, para levar para muitas pessoas, para transbordar, né, para gerar esse sentimento de esperança. Eu acho que momentos difíceis todos nós temos, todos nós vamos enfrentar ou já enfrentamos, né? E o que a gente quer trazer aqui é isso. O meu emocional, o meu equilíbrio emocional, né? A nossa saúde emocional, ela vai contar muito. Quando a gente se deparar com esse desafio de um diagnóstico, de uma doença. E aí também o pouco breve que eu conheci a Lola, assim, né? Como diz o doutor, vamos de relâmpago, bora lá. Então, conversei muito pouco com a Lola, quero conhecer muito mais a tua história, mas que bacana esse teu projeto, né? Eu acho que casa com toda a nossa vontade aí de levar um pouco essa paz à humanidade, né? Nas minhas orações, eu sempre coloco muito isso, e eu acho que às vezes essa parada 2020 e 2021 nos trouxe um pouco isso, olhar os valores da vida, né? Parar para refletir. Eu estou dando valor àquilo que hoje eu tenho? Eu consigo pensar no meu hoje e projetar um futuro, mas saber que as escolhas são minhas? E que para eu fazer escolhas assertivas eu preciso estar bem? Então, em resumo, assim, porque eu falo bastante, se deixar, eu falo aqui muito, mas é isso. Os meus filhos são a minha biografia, eu escrevi, né? Eu tenho aí, ó, propaganda, o meu primeiro livro, A Marca do Renascimento, conta um pouquinho aí da minha história de fé, de esperança, daquilo tudo que eu enfrentei na minha infância até o João Vitor, a gravidez de Vicente. Em outubro, se Deus quiser e vai querer, sai aí A Minha Missão, o meu segundo livro que está no forno. Tá bom? Passo a palavra a você, Lola, para contar um pouquinho também de você. Então, Patrícia, que bacana, né? Esse livro. Eu ainda falta o livro, porque eu disse que eu já fiz um monte de coisa, mas eu não Já posso plantou a árvore? Sim, já plantei a árvore, já fiz tudo, só falta escrever o livro. Mas eu sou meia, me diz o Felipe, eu sou muito da hora, assim, sabe? Mas eu carrego comigo. Isso foi assim, desde pequena. Pode ter atropelo, pode ter o que for, eu consigo tirar e levar um pouco mais com alegria, assim, sabe? Então eu mesma digo que a vida ela não pode ser muito pesada, porque o nosso dia a dia já é pesado, né? E o Felipe, o doutor Felipe aí, eu digo que eu sou dinda dele, mas na verdade eu sou uma dinda emprestada, eu fico indignada com isso. Porque é o meu marido que é o padrinho dele com a minha cunhada. Mas não interessa, eu sou dinda. Olha aí. Eu sou Não, dinda. é assim. E a gente conversando, eu e ele, e eu passei uns momentos bem difíceis, assim, até, como tu falou, né, Patrícia, todo mundo passa. Só que eu não sabia que... Eu tinha uma dor, na verdade, uma dor na barriga muito forte, procurei vários médicos, várias ajudas, e eu não conseguia achar o que eu tinha. E o Felipe morando em Jaraguá, e o outro sobrinho, o Cláudio, eu pedi ajuda. Eu falei, ó, veja um médico aí que eu preciso. Enfim, eu fui para lá, acabamos achando uma doença, né, da dor. Foi tirada uma pedra na vesícula, mas na verdade o que eu tinha era uma cirrose hepática. E foi difícil o diagnóstico, porque eu não sabia o que era, eu fiquei um pouco apavorada. Mas daqui a pouco eu também já tirei de letra e pensei, eu não tenho o que fazer, morrer eu não quero. Não quero morrer já, não vou morrer, então vamos lutar. E ali eu levei muito, assim, com muita determinação. O Felipe me indicou o doutor Nogara em Blumenau, e eu fui para lá e fui acompanhada por ele. E ele foi um excelente médico, ele me apoiou em tudo, e nossa, foi uma fase, assim, bem difícil, porque eu não sabia. E eu tinha um tempo determinado, porque era hepatite C, então eu tinha que determinar um tempo para matar o vírus, né? E aquilo eu fui correndo muito atrás, só que nesse período eu triturei também muita gente, entendeu? Marido, filho, eu fui triturando tudo, porque
Quando eles colocaram na minha cabeça que eu tinha 6 meses, eu pensei, meu Deus, não vou dar conta, né? Não, mas eu vou dar conta. E eu chegava lá no médico e, em vez de eu ficar chorando, eu já contava história para eles e já tirava de letra e vamos dar conta. Aí um dizia assim para mim, não, mas um outro, né, com outro tipo de doença, o médico me deu 2 meses de vida. Eu falei, então não podemos perder tempo, vamos lá, vamos pedalar, vamos correr. Então aquilo, a maneira que eu fui levando, amenizou um pouco a carga da doença, né? Só que nesse meio tempo, beleza, eu consegui fazer em 2 anos o tratamento, que é uma medicação muito forte, e consegui eliminar o vírus. Então, na verdade, ele não precisaria o transplante, porque o fígado, né, conseguiu estacionar a doença. Só que eu não sabia, Patrícia, que tinha mais algumas pegadinhas ali para reservadas, sabe? E essa live é justamente para isso, assim, ó. Daqui 1 segundo, 1 minuto, a gente não sabe nada da nossa vida, nada. Nós podemos contar e escrever livros de tudo o que passou, mas daqui para frente a gente não sabe nada. Então a gente tem que levar com muita desapego, por mais que a gente tenha hoje, assim, eu tenho os filhos, né, casados, netos, e esse costume de você querer colocar na cabeça das pessoas, você tem que fazer isso. Não. Eu estou até fazendo constelação também, porque não dá mais para a gente fazer isso. O meu momento, e foi muito grande, eu vi isso. Bom, deixa eu só contar daí o que aconteceu. Aí quando eu consegui matar o vírus, que eu estava mais tranquila, fiz um tratamento com a medicação nova, que eu sou muito grata também à ciência, porque desenvolveu uma medicação nova, porque o tipo de hepatite que eu tinha, a medicação não fazia efeito, então não adiantaria nada as medicações que eu estava tomando, né? E aí, quando vem a medicação nova, tudo no tempo de Deus, tudo no tempo que era para ser, nós perdemos uma filha. Nossa! Isso, assim, ó, deu tempo de ligar para o Felipe, perguntar o que era, o que não era. E ele deu o diagnóstico que poderia ser HN1, né? Que é o que a gente está vivendo hoje. Então, assim, Covid, HN1, HN3, H não sei o quê, é praticamente a mesma coisa, né? E tu vê que há 4 anos atrás, dia 19 de março, há 4 anos atrás, em 4 meses antes, eu perdi um irmão com 50 anos. Então, assim, você vai perdendo as pessoas, mas você ainda não sabe o que está para acontecer contigo, né? Então, eu sofri muito com a morte do meu irmão, mas eu ainda tinha mais uma etapa para passar. E aí, em 12 horas, a gente não conseguiu reverter a situação dela e ela partiu, né? E então, ali foi muito difícil, porque eu não entendia por que eu tinha ficado bem e ela tinha ido. Eu tentei negociar com Deus, eu tentei dizer, troca. Deu para mim, eu já vi o que eu tinha que aprender, então vamos trocar. Mas não tem barganha. Infelizmente, Deus não tem barganha. É o teu tempo, é o teu jeito, é o jeito de Deus. Então, quando você aceita, o fardo fica mais leve. E eu nunca cobrei, eu nunca pedi, fiquei questionando por quê. Tinha que ser. Vamos tocar em frente. Mas o tocar em frente, a gente tem que ajudar as pessoas também, né? Tu não pode ficar nesse teu mundinho de mimimi, vítima. Então, vamos lá, vamos procurar e vamos pedalar, né? Aí, conseguimos. Nesse meio tempo também a outra filha ficou grávida. Eu disse, olha, então tu vai lutar pelo teu bebê e eu vou lutar por vocês. Então, você busca alternativas, né? E essas alternativas, ela está em qualquer lugar, mas ela está principalmente em Deus e em você. Não adianta, né? Tá aqui o Dr. Felipe, ele tentar querer ajudar o paciente se o paciente não quiser. Ele tem que querer, ele tem que se ajudar, ele tem que fazer a parte dele. E nesse momento, eu me acho assim, ó, que eu tenho condição, e tenho certeza, eu não acho, eu tenho certeza que eu posso falar para as pessoas. Quando acontecer com você ou com qualquer pessoa que esteja assistindo, não se desespere.
Primeiro, esfria a cabeça, leva aquele choque. Chore, grite, esperneie, faça tudo que tu achar que tem que fazer. Em seguida, você pede ajuda de Deus. E depois tu vai para o médico. Posso Aí, abrir um parênteses ali para nós não fugir do que você falou, que eu acho assim que vai ter uma relevância muito grande do que a gente quer trazer aqui. Quando você fala ali, né? Fiz barganha com Deus. Eu queria ir no lugar da minha filha. E veja só, aí você fala, você não questiona os porquês. E uma coisa que eu aprendi na minha experiência, porque quando o meu filho fez transplante de fígado, tá? Olha só como Deus vai unindo as coisas, né? Deus vai traçando os caminhos. E é isso que eu quero colocar para ti nesse momento. Então, quando lá a gente ficou em São Paulo, numa congregação das Irmãs de Santa Catarina, foi uma das melhores experiências que eu tenho na minha vida. E todas as vezes eu falo da nossa gratidão por essas pessoas abençoadas que são as irmãs. Lá, a irmã Berenice disse assim para mim, nos meus momentos de né, anseios, de angústias, quando meu filho, por várias vezes, o médico olhou para nós e falou assim, olha, enquanto a medicina pôde fazer o que tinha a ser feito, foi feito. Agora é ele e Deus, né? Os próprios médicos falavam isso. E aí a irmã chegou para mim e falou assim, olha, não pergunte o porquê, porque sempre existe um para quê. Então, veja bem, se Deus, né? Você colocou para Deus, eu já... Não, você não terminou. Talvez a sua filha cumpriu a missão dela em excelência. Ela terminou aqui aquilo que ela veio para deixar. Mas você não. Então, Deus está colocando... Olha, eu fico arrepiada quando eu falo. Porque quando Deus quer, Deus acha o como. Às vezes a gente não sabe como hoje, mas amanhã você vai ter um sinal, você vai ter um caminho, vai chegar para você uma pessoa que vai te esclarecer tudo isso. E aí você vai entender, sim, Lola, essa era a sua missão. Esse é o propósito que Deus tem para a tua vida. E é por isso que hoje o meu propósito é muito grande de ajudar essas mães a ter essa clareza da importância que é cuidar dessa saúde emocional desde a infância, sabe? Então é muito bonito isso que você trouxe. Por mais que nós, como pais, como mães, né, a gente sente a dor dos nossos filhos e a gente jamais quer que eles sintam dor. Se a gente pudesse, como você falou, a gente se colocaria no lugar dele todas as vezes. Mas aí cabe aquele que tudo sabe. Então a missão da Lola não terminou. A sua filha sim. Hoje ela é um ser de luz que descansa em paz, né? Com a missão dela cumprida e com certeza, com orgulho dessa mãe, que sabe que aí tem um exército para transformar. Então, assim, ó, abraça isso mesmo, sabe? Conta aí com toda a tua força, com toda a possibilidade que há dentro de você, que com certeza é o propósito que Deus tem para ti. Então, Patrícia, e aí a gente estava conversando, eu estive lá, né, em Jaraguá, e aí eu falei nós estávamos conversando, eu e o Felipe, daí eu falei, Felipe, tem tanta coisa para ser feita, né? Se hoje eu pudesse entrar numa UTI, se não tivesse problema do Covid, porque medo eu não tenho, na verdade, né? Mas tem os netos, tem, né, a vida pela frente, qual é a segurança? Ele é médico, ele tem que ir. Eu gostaria de ir para dar essa força, sabe? Para dizer para a pessoa assim, ó, luta, não desiste. Porque eu sempre tenho uma preocupação que as pessoas desistam, sabe? Por medo, por pânico. E aí a gente conversando, nós falamos, Felipe, vamos fazer uma live, Felipe? Às vezes tem uma pessoa que está lá com medo, com pânico dentro de casa, não quer sair, não quer isso, não quer aquilo. Mas ela tem que ver que Deus é que sabe das coisas. A gente tem que se cuidar, né? Mas Deus, ele é fazer a nossa parte. Só que daí, na semana, no segundo dia, né, Felipe, que aconteceu, a gente teve a notícia do sobrinho que estava com Covid. E foi lá para Jaraguá. Então, o Felipe teve que exercer. Agora eu vou deixar com ele. O que foi o pensamento positivo, sabe? A energia. Agora eu passo para você um pouquinho, Felipe. Vamos lá. Conta a experiência então, assim, aí. A primeira questão, assim, que a gente fala muito, estamos falando muito de Deus, e eu acho que, com certeza, essa fé e a confiança num ser superior, né, no universo, eu não pertenço a nenhuma igreja,
Acho que as igrejas fazem os papéis importantíssimos, todas elas com a sua função, né? E de aproximar, talvez, o ser humano de Deus. Mas eu acho que muito, e eu gostei muito do que já você falou também, Patrícia, de o controle dos pensamentos das crianças desde o início, desde pequenos, a gente trabalhar, né, esses pensamentos positivos, porque eu acho que tudo é um conjunto, né, os pensamentos positivos, o que a gente faz no dia a dia, e uma palavra que traz todo esse contexto, né, universo, pensamentos, energias, eu acho que tudo isso vem de a gente, assim, a gratidão é a palavra, certo? A gente estar grato com a nossa vida, principalmente com as coisas que a gente faz, e quando a gente está grato pelo modo como a vida é, grato pela família, grato até pelas dificuldades, porque a gente não pode ter só coisas boas. Então, isso tudo gira em forma de energias, né? Então, quando eu passo visita num quarto de um paciente, eu deixo lá uma energia. Então, a forma como eu interpreto essa doença, né? E como o paciente interpreta a doença, a confiança que se tem entre o médico e o paciente, em acreditar também, né? Hoje está muito falado, existe tratamento para Covid, não existe, um medicamento específico. Claro que a gente confia principalmente na ciência, nossas condutas são muito baseadas na ciência, nas pesquisas, tem saído pesquisas mais novas dizendo que a vacina está tendo eficácia, tem alguns medicamentos que na hora certa a gente consegue interpretar o momento certo de usar um medicamento, um corticoide, um antibiótico, mas existe uma coisa que é isso que nós estamos falando aqui, que as pessoas também têm que acreditar. Existe num pensamento positivo, existe numa gratidão da vida, de poder receber um tratamento, de ter um hospital, de ter a oportunidade de usar oxigênio, talvez que muita gente não teve. Então, isso que eu estou dizendo, quando a gente se sente grato, as energias positivas, elas aparecem, né? E assim, quando a gente pode ajudar, né, seja por um aperto de mão, seja por uma energia, olha, você vai melhorar, você, né, já estamos com o tratamento, já estamos... E, além disso, vem uma energia interna de cada um, que é isso que vocês estão falando, né? De buscar, né, não se entregar, e aí o medo entra contra tudo isso. A gente não pode ter medo. Quando eu já coloquei em outras lives, testei positivo de Covid, ou tive um diagnóstico de uma doença, aí a pessoa lembra, opa, mas aí, tudo que eu fiz até agora, né? E aí vem vem a história da saúde de cada um, tal. Mas mesmo quem tem as comorbidades, ainda tem que, olha, tem muita coisa para fazer ainda, não é porque tem diabetes, tem pressão, tem coração fraco, que pegou Covid e a pessoa já vai desistir. Não pode desistir, tem que acreditar no tratamento, e aí envolve essa saúde emocional que a gente está falando aqui, e envolve as energias positivas que a gente como médico e vocês como pessoas que já passaram por outras situações podem enviar. E aí quando esse familiar nosso, ele testou positivo e tinha aí 60%, 70% de lesão no pulmão, e aí eu falei para Lola, né, eu chamo ela de tia Lola, mas aqui vamos falar Lola Bentim, para que ela praticamente já é uma pessoa pública aqui, então não posso ficar chamando de tia Lola. Mas com muito carinho eu chamo, né? Então eu falei para Lola, agora vamos buscar aquelas energias que cada um pode dar, né? Seja numa palavra, seja numa conversa, seja num toque, né? Então cada um pode dar uma energia. Claro que isso são coisas assim, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas eu como médico, vivenciando o Covid, eu vejo aí mais de 20, 30 pacientes por dia, sejam pacientes novos, sejam pacientes retornos, sejam pacientes com cânceres de pulmão, outras doenças. Eu tenho certeza que existe a medicina, existe
Existem os medicamentos que a gente tem que seguir, claro, a medicina depende das evidências, né? Mas existe algo a mais que eu quero mostrar e por isso que a gente está conversando. Existe algo a mais, existe o universo ele pode nos ajudar. O universo ele conspira a nosso favor, se a gente quiser que ele conspire a nosso favor. Então não adianta a gente se envolver com política. Eu tenho um amigo, um familiar, ele me manda todo dia um WhatsApp dizendo a política, o PIB do Brasil, o Brasil não cresceu. Eu falei, meu amigo, isso vai te trazer doença. Isso vai te trazer doença, porque as tuas células estão escutando só coisas negativas. E o caminho não é por aí. O caminho são coisas positivas. E aí o emocional vale muito. Eu falei para ele depois, hoje você vai me mandar 10 coisas positivas da tua vida. Falei isso para ele. Eu já mudei a vida dele, entendeu? Ele só me manda coisa ruim. Eu disse, tu vai ficar doente, porque você só procura coisa ruim na vida. E a vida a gente tem que ter gratidão pelas coisas boas. Mesmo que a vida esteja ruim, perdemos um familiar, questão financeira, né? Vocês têm uma história aí como é que se diz? Uma história muito bonita, né? Uma história de busca, de energia, e hoje é uma história de gratidão. Mesmo com toda a dificuldade que vocês passaram. A Patrícia ficou quase um ano dentro do hospital, internada junto com o filho. Isso aí ela fez ela aprender, e hoje ela está aqui até por isso, e existe gratidão, né, em Deus e ao universo, enfim, e essas energias que a gente está colocando aqui, que são coisas que fazem parte da nossa vida, independente da igreja, independente de você rezar um terço ou não rezar, você acreditar ou não, mas eu acho que a igreja, ela acaba junto com a Bíblia e outras coisas, é um lugar de energias positivas para nós. Então, eu deixo que cada um acredite de forma que puder, mas, agora eu vou também conversar. Quando eu tive Covid, testei positivo Covid, e a minha primeiro pensamento que veio na minha cabeça não é a minha história morrer de Covid. Não faz parte da minha história. Eu também concordo. Entendeu? Do mesmo jeito que a Lola disse, tem cirrose, uma cirrose que não veio por causa de bebida, né, Lola? Veio por um problema, um vírus. Isso. Você disse, não é a minha história morrer desse vírus. Não é a minha história perder o fígado, e hoje o teu fígado tá bom. Então, assim, a minha história, cada dia que eu entro num quarto de um paciente, eu entro sem medo. Eu não tenho medo, como a Lola também não tem medo do vírus, e é uma coisa engraçada. E outros pacientes chegam no meu consultório com a primeira coisa que eles falam, eu me cuidei, eu não saí de casa, eu não fiz isso, eu estava morrendo de medo. E aí, olha só que coisa engraçada, o paciente que está morrendo de medo, ele pega a Covid e vai mal. E não é que a gente não tem que ter cuidado, a gente tem que ter cuidado, usar máscara, álcool gel, tudo isso está dentro dos protocolos. Eu entro no quarto com todos os equipamentos, mas é um medo, uma palavra medo interpretada de outra forma, certo? Então vou passar a palavra para vocês, que eu também, se deixar, eu vou falando até amanhã. É uma projeção, doutor, completando aí o que o doutor colocou, que é muito bem colocado, e a gente até afirma dizer, junto com a neurociência, né, a Bíblia, o doutor falou ali muito bem, a Bíblia é um grande livro, né, que às vezes a gente não sabe nem a profundidade, você encontra tudo que a neurociência traz, está na Bíblia. Por isso que eu estou usando muito aí no meu feed, colocações de provérbios, ter essa clareza na educação infantil. E o doutor fala de medo. A projeção mental, aquilo que a gente quer alcançar, é tão poderoso. Eu até coloquei antes aí nos comentários, quando o doutor falava, tudo começa na mente. Então veja bem, se uma pessoa fica o tempo todo, em tudo que ela for fazer, receosa, porque, ali tem mais chance de eu pegar Covid. Se eu fazer isso, eu vou pegar Covid. Ela tem um medo que transforma, e o inconsciente dela, o que ele vai acusar? Né? Ele vai estar mais envolvido com a possibilidade de chegar no Covid do que a pessoa que faz tudo certinho, mas ela não pilha, ela não está
com esse foco, entendeu? Então, a projeção mental para tudo na nossa vida. Para tudo. Tudo começa na mente. E por isso, quando o Dr. Felipe fala ali das crianças, volta a dizer, é essa a importância de nós orientarmos, ajudarmos e termos essa clareza na educação infantil dos nossos filhos. Nós estamos implantando o medo, a insegurança, os traumas. A forma que a gente fala com os nossos filhos, a gente cobra os nossos filhos, deve cobrar sim com autoridade, mas com amor. E existe essa possibilidade e é transformadora. Então, assim, é isso que a gente tem que ter cuidado. A gente projeta, tudo começa na nossa mente. Então, a gente tem que ter os nossos cuidados, fazer a nossa parte, mas sim, entregar com confiança cada dia da nossa vida. Começar o dia com o pensamento, hoje vai ser um dia, projetar hoje para o meu dia, eu quero, projeta algo bom, para não focar já, quando você acorda, num pensamento negativo, no risco que você vai correr. O risco não é só o Covid, o risco é um acidente de trânsito, se você for pensar. O risco é qualquer situação. Como você também colocou, Lola. Daqui a 1 minuto, daqui a 10 minutos, a gente não sabe o contexto, o que nós temos a enfrentar, né? Então, que a gente passe a buscar, sim, esse pensamento positivo e a projetar aquilo, né, que a gente quer chegar lá na frente. O que eu quero para o dia de amanhã? Qual vai ser o meu sucesso do dia de amanhã? E agora, ao chegar no fim do teu dia, né? Escreva, porque tudo aquilo que a gente escreve, o nosso cérebro registra com muito mais força. Então escreve ali, ó, hoje o melhor do meu dia foi isso, foi poder abraçar meu filho. E celebra. Quando você abraçar alguém, poxa, agora eu estou celebrando pelo amor dos meus filhos, agora eu estou celebrando porque eu venci mais um dia de trabalho. Sabe? Então, quando a gente passa a celebrar, colocando também o que o Dr. Felipe falou, né, a gente passa a ser mais grato. E quando a gente agradece, validando essa gratidão, isso é muito poderoso. Isso é transformador. Então, assim, o Dr. Felipe falou tudo, né? Se ele entrasse no quarto com uma energia ruim, pesado, preocupado, poxa, eu estou aqui, eu posso ser contaminado de novo, né? Ou estou aqui, eu posso levar alguma coisa para minha casa, para os meus filhos, para minha família, sabe? Ele já está trazendo para ele uma coisa ruim. Mas não, ele faz o que faz com amor e ele vai lá querendo ver o melhor do paciente. Então, e é isso que o paciente também espera, né? Um sorriso, como a Lola falou. E quantos entubados, e é uma coisa que eu posso falar pela experiência do meu filho ficou aí entre entuba e extuba em cerca de 70 dias de UTI. E é uma coisa que era muito clara e eles sempre falaram para nós. Eu não podia estar lá triste, chorando, porque mesmo dormindo, mesmo sedado, ele estava me sentindo. Eu estava passando para ele, inconscientemente. Então, o que eu precisava ter ali? Força, amor, fé, e tudo isso foi transformador na vida dele. Hoje ele está aí um jovem, lindo, saudável. Então, é isso que o Dr. Felipe disse, que a gente passe a colocar mais pensamento positivo, porque tudo começa na mente. É verdade. E outra, deixa eu só interromper aqui mais um conceito que, como paciente, né, isso é uma dica que eu dou para os pacientes também, e eu vou dar alguns exemplos assim de paciente que internaram assim, e eu tive um exemplo que foi um paciente que eu acompanhei, ele 6 dias com febre em casa, fez uma tomografia, tinha 10% do pulmão, e depois de uma semana ele fez uma nova tomografia, em torno de 30%, 40% do pulmão. E aí, o dia que nós decidimos, então, internar ele saiu de casa e sabe aquela saída, assim, todo mundo com aquela cara meio amarela, daquele tipo assim, pode ser que ele não volte, quase que uma coisa assim. E ele saiu, assim, com uma cara, vocês estão doidos? O que vocês estão pensando, né? Tá, daí levei lá para o pronto-socorro, ele internou lá, era num sábado, internei lá de manhã. E aí logo ele já ia pro quarto, e aí às 10 da noite, 9 da noite eu liguei, mandei a mensagem para ele.
Eu perguntei, e aí, como é que tá? Em que quarto você tá? Daí ele disse assim, não, eu tô aqui no mesmo lugar que tu me deixou. Aí eu disse, tu tá aí no pronto-socorro ainda? Sim, eu tô aqui tranquilo, bem tratado. Ele falou, eu disse, cara, esse cara tá curado. Esse cara tá curado. Se fosse outro que tivesse feito um escândalo, tô aqui, não tem quarto para mim, eu tô aqui no meio de todo mundo, eu vou pegar uma doença, eu vou fazer. Essa projeção mental que você falou, entendeu? É ali que ajuda. Ele aceitou a doença, e ele, assim, é uma pessoa de poder financeiro, assim, sabe? Ele poderia, não, eu quero o melhor quarto, eu nem devia estar aqui, eu quero 3 enfermeiras. Não, ele estava lá tranquilo, eu disse. E eu vi vários pacientes assim. O paciente que aceitou o tratamento e, tipo assim, tranquilo, né? Com calma, sem estresse. Porque até o estresse, a ansiedade, o paciente ele necessita de mais oxigênio. Ele fica com mais falta de ar, porque ele está estressado, sobe a adrenalina, isso, aquilo. Então, assim, a gente tem que aceitar de maneira calma, procurar ajuda, né? Não é ficar em casa, tô calmo, em casa vou me curar. Também não é assim. Procurar, né, auxílio, procurar ajuda médica, mas aceitar. E com energia positiva sempre, a gente acaba, né, aceitando. E esse outro familiar nosso, que inclusive a gente energizou ele, né, Lola? É verdade. Ele foi ele estava por aí, doutor. Tá aí na live, ó. Ele estava por aí, ele estava na live. Ele foi um paciente e eu disse assim, tu foi muito bom paciente. Você aceitou, usou oxigênio, fez as fisioterapias. Né? Não é aquele paciente que fica questionando esse remédio é para isso, esse é para aquilo, para que tu está fazendo isso. Não. Aceita a doença e aceite a cura. A cura ela vem se você também tiver calma, tiver paciência. Então, assim, às vezes eu posso nem estar mostrando com clareza o que eu quero dizer, mas uma coisa é certa, os pensamentos que a gente tem, o foco, né, as nossas energias, elas podem ser muito positivas para qualquer coisa, e a gente sempre pode olhar o lado bom de cada situação. Claro que tem situações que são difíceis, são tristes, são perdas, eu também tive perdas, todo mundo tem perdas, a vida não é um mar de rosa para ninguém, né? Mas até a situação financeira de cada um, ela é criada e ela depende da situação emocional. Se a gente procurar, se a gente ter gratidão e se a gente buscar a cada dia, claro que a situação financeira vem se a gente trabalhar. Se não trabalhar, não adianta ficar esperando ter pensamento positivo para acertar na Mega Sena, que isso não existe. Mas assim, essa questão emocional, essas energias, pensamentos, isso aí, essa projeção mental e a gratidão, elas fazem modificar muita coisa por nós e por quem a gente está tratando ou beneficiando, enfim. Quando eu saio do quarto, às vezes eu falo algumas coisas assim para o paciente, ele diz, tu é meio pastor? Eu disse, olha, eu não sou pastor, mas eu passo energia boa, e essa energia qualquer um de nós pode passar. É verdade, Felipe. Você me lembra muito o doutor Gustavo aqui de Lages, que ele é ortopedista, eu trabalhei um tempo ali com ele, secretário, foi um período bem legal. E eu via as pessoas entrarem com muita dor, quase sem caminhar, porque, né, coluna e tudo, mas quando elas saíram do consultório, só da calma dele, da paciência, do pegar na mão, do examinar, as pessoas já saíram melhor. Sabe? Então isso é muito, muito importante, a parte do médico, essa parte do Felipe, que ele é calmo, que ele é tranquilo, ele transmite para a pessoa, e eu posso ficar tranquilo, Felipe, porque aqui, ó, tô me mando para Jaraguá, tô fora daqui. Então a gente fica assim muito feliz porque você consegue transmitir isso, né? E eu fiquei muito grata de o Ricardo hoje estar aqui na live com a gente. Nossa, isso aqui é uma gratidão imensa, é uma bênção mesmo. Vamos chamar o Ricardo para ele falar com nós aí. Associa ele aí na live. Vamos botar mais um aí. Dá para colocar mais um? Vamos lá, então. É para dar. O Instagram tá bonzinho ultimamente. Vai lá de novo, ó. Convidar. Não sei se... me achando. Não sei se ele está preparado para isso, mas tudo bem. Se ele já não saiu. Se ele tiver, ele já vai aparecer. Eu não sei se ele está. Ricardo, se você estiver aí, aperta na câmera, solicita para participar.
Se ele Oi, tiver, ele Ricardo. solicita para você. Eu acho que... Ó, Ó, ele se ele está aparecer. online. Ó, Se ele tô online. tiver, ele vai Convida ele mandar. ali. Daí ele solicita na câmerazinha, pedir para participar ao vivo e você aceita, que nem eu fiz. Mas eu tô me achando, gente, hoje eu tive uma aula. Eu tô me achando. Já tô quase mudando de profissão. Aê! Olha aí! Estamos aqui. Que honra! Te ver, Prazer, Ricardo. seja bem-vindo. Parabéns pela sua garra, Boa pela noite. sua força. Daí arrumou o cabelinho, deixa eu ver Vamos como é que tá. vamos ajeitar aqui para participar aqui, ó, ficar bonitinho. Aí. Ricardo, olha só a fama, Ricardo. Viu Você já só? tá numa live com 1 semana, 15 dias, Ricardo. Isso é uma benção mesmo. Isso é só gratidão a palavra certa, porque resume tudo isso que a gente Olha aí. está falando até agora. Aí, ó. Hã? Viu? Então vamos lá. Agora Muito o doutor vai te comandar aí, ó. Ricardo, é bom assim você ter entrado aí, porque eu sempre quis fazer mesmo uma live assim com algum paciente assim que contasse como é que foi, né? O teu diagnóstico, a tua expectativa, o que você pensou. Tu em algum momento achou que você ia morrer ou não? Que pergunta. Vai lá, Ricardo. Já fui bem direto, porque passa a tua experiência aí para nós. Eu digo para ti assim, que quando você recebe um diagnóstico de uma doença grave e de uma velocidade muito grande e que acomete as pessoas de formas diferentes, né? Que não é como uma doença que você sabe que exatamente todos vão passar pela mesma forma. Cada um age e reage de uma forma, né? E quando você está numa situação de vulnerabilidade, onde realmente o medo de morrer existe, né? Tá na tua mão e na de mais ninguém a palavra confiança, né? Você tem que confiar em você, confiar nas tuas crenças, confiar em tudo aquilo que você fez na vida até aquele momento, né? Seja oração, seja terapia, seja autoconhecimento, seja o que for. Porque só dessa forma que fez com que a evolução da recuperação fosse assim rápida como foi, né? Confiança, claro, no tratamento, que nem você disse, confiança na medicina, confiança em Deus, confiança em tudo. E principalmente confiança em mim, né? Confiança em mim, que eu acho que é a principal. Porque A tua projeção mental. projeção mental, exatamente. Se eu ficasse no leito do hospital, olhando para cima, né? Ou vidrado nas notícias ruins, ou me deixando contaminar, com toda certeza eu iria me debilitar muito mais, né? Muito mais. Então, para mim, isso é uma vitória. É uma vitória de... Eu costumo dizer assim, hoje eu olho e falo gratidão, mas é uma vitória de autoconhecimento. É uma vitória de você se autoconhecer, de você se saber aonde que você funciona, ou aonde que a tua força tem que ser exercida. Aquele pânico nunca mais, né, Ricardo? É fichinha, Não, né? eu confesso que aquele domingo que a senhora falou em pânico, eu fiquei assim que eu digo, meu Deus, a tia Lola tinha que me lembrar de síndrome do pânico agora, né? Mas eu consegui dar a volta por cima. Viu? Foi bem. É para você ver que o pânico nessas horas, ele não faz sentido. Porque a gente tem que lutar, ganhar ele, entendeu? Passar dele. Ele só tentou me atrapalhar, mas ele não me venceu. É isso Não me aí. venceu. E agora, Ricardo, Muito agora bem. nunca mais vai ter pânico, entendeu? Não, graças a Deus, isso daí é passado e a gente tira lições muito grandes disso e com certeza que eu não sou a mesma pessoa de antes, né? Não sou a mesma pessoa de 15 dias atrás. Nossa. Né? E eu acho que essa chance, isso faz com que a gente suba alguns degraus da vida, né, na evolução para se tornar pessoas melhores, né? Para se tornar uma pessoa melhor e para, né, levar essa mensagem também para frente sempre que puder. Né? Porque eu acho que esse é o nosso... Esse é o que
é o que nos move, né? É poder também ajudar as pessoas ao nosso redor, né? É o que tu já tá fazendo hoje aí na live, ó. Todos estão Esse? com medo de pegar e já estão. Você já tá fazendo a tua parte. É isso aí. E, mais uma vez, né, aquela coisa assim, gratidão, gratidão e gratidão, né? Só essa a palavra certa. A palavra que tem que ser dita, né? É isso aí, mas ficou mais bonito, sabia? Hã? Não! Desinchei, né? Não, Posso isso fazer aí, uma ó, pergunta? agora a tua missão dobra. Olha o Felipe lá. Vou fazer uma pergunta. Diga. Ricardo, Isso. Ricardo, você ficou isolado no quarto, certo? Certo. Na internação. Quais foram os teus principais pensamentos? Tipo, do primeiro momento até o último dia, o dia da alta. Que pensamento mais vinha à tua mente? Pensamento de superação. Que bom. Pensamento de Fez toda a superação, pensamento de cura, pensamento de confiança, pensamento de que eu era capaz, né? Porque quando você recebe principalmente assim, quando você vê a prova real, uma tomografia, né? Queira ou não queira, o Covid ataca o pulmão, é um órgão vital, a gente sabe, né? Então, você vê aquilo ali, está na tua mão de transformar aquela imagem, aquele padrão, em algo positivo ou negativo, né? Muito bem. Então, naquele momento em que você estava ali sozinho no quarto, era só os pensamentos de confiança que iam me nutrindo positivamente, para que todo o tratamento desse certo, né? Porque, que nem o próprio Felipe disse, em nenhum momento eu questionei, eu discuti, ou disse, isso não é assim ou não é, né? Não. Aceita. Aceita, aceita, aceita. Confia. E confia. Isso aí. Muito bem. Para fazer contexto aí com o que o Dr. Felipe falou, né? A diferença de uma pessoa que vai conseguir nutrir pensamentos positivos, né? E o que eu coloquei nos comentários, tudo começa na mente, né? Então, mesmo que a gente se sinta abalado, acho que não tem como, né? No momento que você tem um diagnóstico, seja Covid, seja uma outra doença ou a doença de um ente querido, o primeiro instante não tem como não ser desafiador, mas que a gente possa, assim, já imediatamente resgatar esse equilíbrio emocional e lembrar, né, do quão importante é o que eu vou colocar para dentro de mim, é aquilo que eu vou projetar mentalmente. Então, parabéns. Com certeza isso ajudou muito e grandemente no teu tratamento. Exatamente. Então, Eu acho que as nossas células, elas escutam a gente, né, ter primeiramente essa gratidão, mas também essa energia positiva, esse pensamento de cura, essa ação de que um dia de cada vez, né, um dia vai ser melhor do que o outro, né? Então isso é bem importante quando a gente recebe um diagnóstico de Covid, de alterações pulmonares, a gente ter esse pensamento, essa ação mesmo. Isso aí é muito importante e eu vejo todo dia isso nos pacientes. Vejo pacientes que ficam muito ansiosos, muito nervosos, por algum motivo a inflamação aumenta, né? A falta claro, de ar, aquilo que tu falou. Acho que até a Como é falta que de foi ar. E aí vem como é que foi toda a minha vida, você pensou, né? Como é que foi toda a minha vida até aqui? O que eu fiz? Eu fiz atividade física, eu me alimentei bem, eu fiz exames, eu procurei, né, tomar os remédios que eu preciso tomar, se eu tenho pressão alta, se eu tenho diabetes, a minha doença vem controlada, eu venho buscando saúde, eu venho criando saúde. Hoje existe uma palavra que se chama criando saúde. Do mesmo jeito que a gente cria emoção e energia mental positiva, de aspecto, né, para curar, mas para viver bem, a gente também tem que criar saúde, né? Então, eu sempre mostro de manhã o meu limãozinho, a cúrcuma, o gengibre. Então, eu estou criando saúde. Estou fazendo já igual. Tá fazendo? Eu estou plantando saúde,
para colher saúde. E às vezes eu coloco ali naquela foto uma música, né, que fala, né, bom dia, agradeço, né, por mais um dia, como Deus é bom, não é, né? E a música fala assim, como Deus é bom, tu tem mais um dia, né? Então vamos para frente, vamos produzir, vamos trabalhar, vamos ajudar, vamos aproveitar e vamos ter gratidão por mais um dia e por todas as coisas boas e ruins que a gente tem na vida, porque o equilíbrio da vida não é só coisas boas, o equilíbrio da vida é coisas ruins também, porque para a gente sentir prazer nas coisas boas tem que ter as ruins também, faz parte da nossa vida. Não existe o gramado do vizinho sempre é mais bonito, mas ele também tem os problemas, todo mundo tem os problemas, as dificuldades emocionais. E outra coisa que eu achei muito interessante, que eu li, eu escutei, 97% das coisas que a gente está pensando antes de dormir e não consegue dormir, não se concretizam no outro dia. Então eu estou lá deitado pensando, meu Deus, é aquilo, aquela pessoa, não sei o que, aquele meu problema. Só 3% das coisas que se concretizam de tudo que não deixaram eu dormir. Então, assim, deita na cama, uma boa noite de sono, respire, tenha fé. Só 3% dos teus problemas vão acontecer, de tudo que tu está pensando. Então, isso é uma realidade também. E às vezes a gente pensa que o outro dia o mundo não vai mais existir de tanto problema que a gente tem. Mas só 3% é que vão acontecer. Então, isso também já é mais uma coisa que a gente tem que ter na mente. Muita gente precisa de remédio para dormir, né? Um Rivotril, um Clonazepam, um Zolpidem, porque não consegue dormir com a cabeça quente. Bota isso na cabeça, só 3% daquilo que tu está pensando vai acontecer. Fala lá, para falar mais um pouquinho, tu fez eu lembrar de uma coisa, eu fiz um tratamento lá em Florianópolis, no Núcleo Espírita Nosso Lar. E lá eles usavam um pedacinho de algodão energizado e a gente colocava em cima da onde tinha doença ou sentia dor. E isso eu levei, faz 6 anos que eu faço, gente, isso. Eu converso com o fígado, eu converso se eu tiver dor de cabeça, eu peço, eu cuido na alimentação, eu faço de tudo porque o nosso organismo ele precisa ser cuidado, né? Se nós não cuidar, quem que vai cuidar, né? Então você tem que ficar. E eu falei até para o Felipe que em 6 anos eu tomei 3 paracetamol, gente. Então você consegue viver sem medicação para dor. A dor é da cabeça. Você pode sentir, mas você tem outras maneiras de você tentar tirar. Porque como é que eu estou uma pessoa 6 anos sem dor e eu vivia com dor? Então, né, vamos tentar usar também o pensamento positivo para isso, tentar conversar com os nossos órgãos, pedir para eles se aquietarem, que a gente vai cuidar. Enfim, pode ser até papo de louco, mas que Deus certo deu, né? Então, é assim que a gente vai fazer. Mas só para avisar vocês, a gente já está 1h e... 1h de live, galera. Daqui a pouco vai cair o nosso Instagram aqui. Não, o Instagram tá bonzinho. Não tá mais derrubando, não. O Instagram não derruba mais? Não derruba mais. Já fiz live aí de 1h30. Pela primeira live, eu queria agradecer de coração cada um de vocês. Patrícia, eu não te conhecia, é um prazer imenso te conhecer, a tua história de inspiração é linda, felicidade com esses teus filhinhos aí. O Ricardo, só bênção, Ricardo, só gratidão. Felipe, você também, ó, rezo todo dia para você cada vez que entrar lá no hospital também ser protegido com as energias positivas, porque muita energia negativa também, né? Você que é médico, eu sei que tu tem uma carga muito grande também de energias das pessoas também que têm medo de não superar. Então, é um dever nosso lembrar sempre de você nas nossas orações também. Então, eu fico muito grata. Gratidão a Deus por ter proporcionado esse encontro maravilhoso, que eu aprendi mais um monte, gente. Mais, assim, ó. Se a gente der ouvido para cada... Muito bom. Né? Cada pessoa que tem a sua história de superação, enfim, qualquer história que seja. E a gente parar um pouquinho para escutar, a gente sai fortalecido de tudo isso. Então, obrigado a vocês de coração. E... Às vezes o paciente acha que está mal, né? Eu tive um exemplo também de um paciente. Ele estava ali usando 2 litros e com a oxigenação de 94, 95, e ele me mandava uma mensagem: eu estou mal, eu estou
tô muito mal, acho que vou precisar ir para UTI, não sei, tá. Aí colocaram do lado dele um paciente usando 15 litros de oxigênio, saturando 70%. Ele pediu alta, eu disse, eu estou muito bem. Então, assim, tem a isso visão também. que a gente tem das coisas tem tudo isso também. A visão que às vezes a gente olha, às vezes, quando vê as dificuldades, né, a gente vê. Então, assim, a gente tem que ser grato também porque faz parte, né, do nossa projeção mental. Eu fiquei com essa palavra agora, Patrícia, a nossa projeção mental depende de todas essas questões, né, e é importante também a gente nutrir os nossos pensamentos de coisas boas. O Ricardo comentou, eu não ficava vendo ali as notícias, né, porque a mídia, ela vive de notícia trágica, então notícia trágica, negativa, traz mais audiência, por incrível que pareça, os nossos pensamentos de quem dá audiência acaba sendo assim. Então é importante a gente não nutrir a nossa mente de notícias ruins, né? De números da doença. A gente tem que nutrir de cura, de pensamentos bons, de superação, de projetos, né? Projeção. Às vezes a pessoa ela trabalha a vida toda e ela acha que o melhor momento da vida é se aposentar. E não é o momento da vida que se aposentar, acaba os projetos. Não, e a gente não pode acabar os projetos. Isso aí, tá começando. A nossa vida depende de projetos, e você se aposentar, você perde os projetos. Então, a projeção mental de projetos futuros para a nossa vida, da nossa, seja emocional, seja no trabalho, seja para os filhos, né? Projetos para a nossa vida, né? E a gente nunca deve se aposentar nem no trabalho e nem nos pensamentos positivos. É isso aí. Nos move sempre ao próximo passo. Patrícia, até agora com a gente, os nossos convidados, tanto o meu como de vocês, que foi uma junção de pensamentos positivos, quem ficou até agora aí com a gente, muito, muito obrigada, gratidão mesmo. E desculpem, né, se a gente falou muito, mas eu estou realizada, gente. Eu estou feliz da vida. Olha, muito gratidão. bom, muito bom. É a palavra. Lola, gratidão. Agradeço a oportunidade de poder ter participado aqui com vocês. Olha que bacana. É isso aí, Ricardo. Nós que agradecemos. Tá levando uma mensagem de esperança, né? Tá levando essa sua força, Ricardo. Parabéns mais uma vez. Lola, lembra de clicar ali em salvar. Deixa salvo no teu IGTV. Então, amiga, você vai ter que me ajudar isso aí um pouquinho no final da live, porque eu não sei salvar. Mas sabe só você pode encerrar, porque você abriu. Aí vai aparecer assim. Quando todo mundo sair, vai aparecer para você. Deseja encerrar esse vídeo? Aí você vai encerrar. Aí vai pedir. Você deseja deixar salvo? Aí você salva. Pois eu me comprometo. Eu roubo ela. Aí eu edito, deixo bem bonitinho, coloco lá no meu canal do YouTube, para fazer propaganda aqui. Tenho aulas para as mães lá. Tá muito bacana. Quem é mãe aí, quiser me seguir, coloco dicas muito bacanas no meu feed. Vou fazer lives semanais, todas as quartas-feiras, 21h15, que vai chamar Amar e Conectar, né? Que vai fazer toda a diferença na educação dos seus filhos, eu tenho certeza. Eu estou vivendo essa experiência. Então, assim, gratidão pelo convite. Doutor Felipe, eu ainda vou arrastar para mais uma live aí, que ela já está me enrolando faz meio ano, que eu queria trazer esse tema. Mas que bom que hoje a gente desenrolou já muito do que eu queria falar, né? Essa consciência da importância aí do pensamento positivo, do equilíbrio emocional. Prazer, Lola, vou acompanhar também o seu projeto. Quando quiser fazer outra live, outro tema, pode me chamar, estou sempre aberta. E muita paz e muita saúde na tua vida, Ricardo. Obrigada por compartilhar conosco a tua história. Um grande beijo, obrigada a todos que assistiram. E a Lola vai conseguir deixar salvo aí para quem não pôde estar conosco, aproveitar esse conteúdo. Obrigada, eu não posso esquecer de dizer para vocês não esqueçam de me acompanhar no Desejos de Mãe, gente. Eu estou concorrendo pelo SBT. Que chique! Olha aí. Então, Patrícia, de vez em quando... Ô, Lola, você estava falando antes... Eu lembrei, você falou ali do seu irmão. Você é irmã do Cláudio, doutor Cláudio? Não, eu sou tia e madrinha da Cris, da esposa dele.
Que eu lembrei dele quando você falou. Querido doutor Cláudio, em memória. Então, pessoa Sim. maravilhosa que não tem como a gente não lembrar e mandar bastante energia, e de lá ele manda energia pra gente também, e a gente acata e estamos aí, ó. Exatamente. É isso aí, né? Então, Então, muito bora. obrigada, galera. Obrigada a todos. Beijo no coração. Vamos sair então. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, Tchau, até a tchau. próxima. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.